Amém? Aleluia. Gênesis capítulo 1, o verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26. Tem como lançar no telão? Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu gosto tanto dessa expressão que Deus os abençoou. Por quê? Porque bênção, por muito tempo, foi entendido como algo que vem para nos beneficiar, para que a gente possa ficar descansado, relaxado e acomodado. Mas bênção, na verdade, é uma capacitação para você desenvolver uma missão. Então, eu não sou abençoado quando eu adquiro, eu sou abençoado quando eu dou. Eu não sou abençoado quando eu sou favorecido, eu sou abençoado quando eu sou sacrificado. Isso é ser abençoado. E Deus os abençoou e... Texto? Toca na tela. E Deus os abençoou... Não, tem algo antes. Sempre quando Deus abençoar, Ele libera uma palavra. Não existe bênção sem Ele liberar uma diretiva. Sempre que Deus te abençoar, logo atrás vem uma diretiva. Sempre que Deus te abençoar, Ele vai liberar uma palavra. Sempre que Deus te abençoar, Ele vai liberar um destino para você. Sempre que Deus te abençoar, Ele vai liberar uma missão para a sua vida. E Deus os abençoou e Ele libera a palavra. E Deus os abençoou e disse. Então, a bênção de Deus, ela vem seguida por uma diretiva. Então, dizer que sou abençoado e não sou comprometido, então estou fora da bênção. Vou embora. Aleluia! Tem alguém aqui essa noite? Eu não sou abençoado para ficar em uma rede descansando. Eu sou abençoado quando eu entendo para que eu fui
abençoado. Então a bênção, ela é uma capacitação para desenvolver e cumprir uma missão. A bênção, ela é uma capacitação para que eu possa desenvolver, para que eu possa cumprir uma missão. Então, tudo aquilo que Deus te confiou, Ele já te abençoou para tal. Você entende isso? Ah, Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais, dá um jeito. Aí Deus vai dizer, eu já te abençoei para isso. Porque não tem nada, não existe nada, absolutamente nada, que Deus nos confie, a qual Ele não tenha nos abençoado primeiro. Então, eu não preciso correr atrás de uma bênção, eu já sou abençoado. Eu preciso entender o que Ele me confiou, porque a bênção, ela está quando eu cumpro, quando eu desenvolvo o que Ele me confiou. Porque Ele me abençoou para cumprir algo. Quando eu não cumpro, então a bênção, ela não está em mim. Alguém entende? E Deus os abençoou e disse, frutificai. O primeiro atributo de um homem abençoado é a fecundidade. Ser fecundo é manifestar vida. Não é simplesmente você gerar, mas sim manifestar. Porque a partir do momento que há um encontro entre um homem e uma mulher, há o potencial deles gerar a vida biológica. Mas isto não significa que eles irão manifestar a vida. Existem muitas crianças que foram geradas, mas ao mesmo tempo foram abandonadas. Então tem a vida biológica, mas não tem a vida manifestada. Então, o primeiro atributo de um homem abençoado, o primeiro atributo de um homem que foi abençoado, ele foi abençoado para ser fecundo. Ser fecundo é manifestar a vida, é revelar a natureza de Deus na sua vida. Todo homem, ele é abençoado para manifestar, para revelar a vida de Deus. Por isso que Cristo, como homem, ele veio revelar o Pai. A tal ponto que disseram a ele, mostra-nos o Pai. E ele diz, olhe para mim. Porque quem vê a mim, vê o Pai. Eu não vim fazer outra coisa, a não ser revelar o Pai. Então todo homem abençoado, ele precisa entender que ele tem que ser fecundo. É por isso que todo homem, ele precisa compreender, precisa entender que ser macho é uma questão de sexualidade, ser homem é uma questão de propósito. Então o que existe, o que muito existe da nossa geração é macho. Eu sou macho porque eu grito. Sou macho porque eu falo grosso. Eu sou macho porque eu mando. Eu sou macho porque eu uso barba. E há uma piada rolando por aí. Você que não usa barba, chama mulher. Isso tem a ver, épocas, tempos.
Tempos atrás, usar barba era coisa. Usar um bigode, pior ainda. Um pouquinho. Não revela nada, isso não mostra nada. Então, ser macho é uma questão de sexualidade. Agora, ser homem é uma questão de entender o seu propósito. E qual é o propósito de Deus para a vida de um homem? Revelar a natureza de Deus. E Cristo, ele era comprometido em revelar a natureza de Deus. Então, todo homem, ele foi abençoado para ser fecundo. Ele foi abençoado para manifestar a vida. Ele foi abençoado para revelar a natureza de Deus. Então você, homem, precisa entender isto. Se nós estamos falando em restaurar a família, nós precisamos começar restaurando o sacerdócio. Então você, homem, precisa entender que você foi chamado para revelar Cristo, manifestar a vida de Deus. Quanto você tem manifestado a vida de Deus? Na sua casa, na sua família, do seu? A tal ponto de quando você tomar uma atitude, a tal ponto de quando você falar, você pensar assim, será que Cristo falaria assim? Será que Cristo teria essa atitude? Sabe, o que mais me impressiona em Cristo não foram os milagres que ele fez, mas sim como ele respondia às afrontas, sim como ele reagia às pressões. Mais me impressiona. Então, fecundidade é o poder de gerar coisas que produz vida. Fecundidade é o poder de gerar coisas que produz vida. Então, tudo que sair de mim, tudo que sair de você, tem que produzir vida. Vida. Tudo que sair de nós tem que produzir vida. Tudo que sair da nossa boca tem que produzir vida e não morte. Deus não nos chamou para gerar obras mortas, obras híbridas, e sim para reproduzir vida. Reproduzir vida. Se tem um ambiente que tem que ter vida, é a sua casa, é a sua família. Tem que ter vida. Isso parte de um homem posicionado, de um homem que tem um espírito ativo, de um homem que entende a sua responsabilidade. Sabe que Jesus, depois da ressurreição, encontra Pedro, depois de Pedro ter o negado, e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, mas tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aí o Senhor disse: então, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus inteirinhos. Por que o Senhor não disse: Pedro, eu tenho um rebanho para você cuidar? Tem uma igreja para você, Pedro. Tem 3.000 membros, você quer? Claro, capaz que não. Pedro, eu tenho uma igreja poderosa para você. Não, Pedro, você me ama? Por quê? Porque ao nível que Pedro ama a Deus, ele vai amar as ovelhas. Ao nível que Pedro ama a Deus, ele vai amar os cordeiros.
Então, quando um casal chega para mim e diz assim, seja o homem ou seja a mulher, e diz assim, pastor, eu não amo mais o meu marido, eu não amo mais a minha esposa. Eu digo, resposta errada. Por quê? Porque primeiro você ama a Deus. Então, com o amor que você ama a Deus, você ama a sua esposa. Com o amor que você ama a Deus, você ama o seu esposo. Com o amor que você ama a Deus, você ama os seus filhos. Agora, quando eu deixo de amar a Deus, eu deixo de amar a minha esposa. Quando você deixa de amar a Deus, você deixa de amar o seu esposo. Quando você deixa de amar a Deus, você deixa de amar os seus filhos. Produzir, ser fecundo e produzir a vida de Deus, você só produz a partir daquilo que você está conectado. Me diga qual é a sua fonte e eu lhe digo o que você está reproduzindo. Vou repetir. Me diga qual é a sua fonte e eu lhe digo o que você está reproduzindo. Porque, na verdade, Jesus estava religando Pedro à fonte. Porque o tempo que ele andou desligado da fonte, ele o negou, ele disse que não o conhecia, ele disse que não estava junto. Só que agora, para que ele pudesse desenvolver, juntamente com as ovelhas e juntamente com os cordeirinhos, era necessário ele estar ligado à fonte do amor. Marido que não produz vida em casa é porque ele não tem vida de Deus. E aquilo que te governa, isso é o teu Deus. Então, o que você tem multiplicado na sua casa, o que você tem multiplicado na vida da sua esposa, o que você tem multiplicado, esposa, na vida dos seus filhos. Mas Deus nos chamou para produzir vida, vida de Deus. Em segundo lugar, Deus nos chamou para multiplicar, crescimento exponencial. E Deus começa em você, não para mais, pois tudo que Deus fez, Deus colocou uma semente dentro. Tudo que Deus fez, Deus colocou uma semente dentro. Sabe, há uma palavra que foi liberada no Éden, e a palavra é cresça, se multiplique. E às vezes nós ficamos preocupados com o crescimento. Você não precisa ficar preocupado. Porque o crescimento, a natureza, ela se encarrega de fazer. Eu lembro quando a Laura estava chegando. E a Maeli, 2 horas da manhã, rompeu. E aí chegamos lá, estava sentada, queria que fazia cesárea e começaram a preparar ela. Se eu estou com ela, senti se quê? Porque tudo começou com só que agora deu os 9 meses, e aquele ambiente foi um ambiente confortável para os 9 meses, agora já não é mais o ambiente. Porque por 9 meses aquele ambiente foi o melhor ambiente, aquele bebê que estava em formação. Só que agora, mas esse tem que sair. E a Laura, que nasceu, já fez 1, já fez 2, e agora vai fazer 7. Vai continuar crescendo.
Porque nós não temos que nos preocupar com o crescimento, porque o crescimento, a natureza se encarrega. Nós temos que nos preocupar com o que nós estamos multiplicando. E a palavra liberada foi: cresça e se multiplique. Então todos nós estamos crescendo. Em ontem, você é jovem, amanhã, menos que o seu. Então, o tempo está passando, estamos crescendo. E aí, quando a gente faz aniversário, a gente comemora mais um ano. Todo aniversário é mais um ano. Uau. Se você comemorasse ao contrário, você diria: pode perder. Tem que parar de investir onde eu não devo investir. Parar de gastar energia onde eu não tenho que gastar. Eu tenho que parar de me preocupar com os outros, porque enquanto eu estou preocupado, perdendo sono, o outro está roncando. Se você comemorasse aniversário assim, a sua vida seria diferente. Então, todos nós estamos crescendo. Mas eu tenho que me preocupar com o que eu estou multiplicando. Por quê? Porque a ordem, a palavra liberada foi: multiplique-se. Que nós estamos multiplicando. Quem foi o seu avô? Quem foi o seu pai? Quem é você? E quem serão os seus filhos? Se você não parar para entender isto, você vai ver que tudo aquilo que você criticou no seu pai, que o seu pai criticava no seu avô, você vai ver que hoje você está fazendo pior ainda. Porque quem somos nós? Somos uma cópia dos nossos pais. Mas agora eu preciso entender que eu fui abençoado para multiplicar, não segundo o Adão decaído, mas segundo o Cristo que foi levantado no madeiro. Então, por favor, restaure na sua casa, restaure na sua família, multiplique Cristo, multiplique a vida de Deus, a essência de Deus na sua casa e na sua família. Tal ponto, seus filhos lembrarem, dizendo: eu sei quem foi o Deus da minha mãe. Sabe que na antiga aliança, Deus visitava os filhos dos patriarcas. O anjo chegava e dizia: eu sou o Deus. Eu sou o Deus. Eles diziam: você é o Deus do meu pai? Então, por favor, deixa eu preparar a mesa e a ceia, vamos cear. Mas hoje, se o anjo do Senhor aparecesse aos seus filhos, dissesse: eu sou o Deus do teu pai, como teus filhos? Talvez seus filhos diriam: por favor, tu é o Deus do meu pai, então não entra. Meu pai, ele se dizia ser uma coisa, mas ele era bem outra. O pai maltratava minha mãe. O pai não tinha tempo para nós. O pai, ele sempre focava nas outras coisas e sempre deixava nós por último. Tu é o Deus do meu pai, então por favor, vai embora, eu não te quero, eu não te recebo. Ou ao contrário, você vai multiplicar tanto a de Deus, a essência de Deus. Tudo que você colocar a mão vai gerar vida. A tal ponto, em dias, de 20 coisas, os seus filhos dizer: cara, eu não negocio, porque eu sei quem foi a minha mãe, eu sei o que Deus fez na minha casa, eu sei o que Deus fez na minha família, eu não negocio meus princípios e os meus valores. Então,
Precisamos entender que multiplicar é crescimento. Que Deus começa em você, não para em você. Então não trabalhe, por favor, não trabalhe para um dia, não trabalhe para um tempo, trabalhe para uma geração. Você sabe que todos os dias, a viração do dia vinha, sim ou não? Deus vinha ver, Deus vinha conferir de adoração. As Escrituras nos dizem, dia para Deus é como? Como? Anos. E 1000 anos é como? Então, Deus vinha conferir um dia de Adão posicionado. Um dia de Adão posicionado em estava abençoando gerações para a frente. Mas foi um dia de Adão deixou de estrago foi. Estamos vivendo isso até os dias. Deixa eu dizer para você, dia seu, Deus vai definir o futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, dos seus definir. Entenda isso. Compreenda isto. Porque tudo o que Deus faz não para em nós. Então não trabalhe por você. Trabalhe pela próxima geração. Porque tudo que Deus fez, Deus colocou uma semente dentro. Tudo que Deus fez, Ele escondeu uma semente naquilo que Ele fez. Em cada semente está escondida uma floresta. Em cada vaca está escondido um rebanho. Em cada peixe está escondido um cardume. Em cada pássaro está escondido um bando. Em cada garoto está escondido um grande homem. Em cada menina está escondida uma grande mulher. Sai dentro de você. Está dentro de você. Você foi abençoado para isso. Você foi abençoado. Não, deixa eu parar um pouquinho aqui. Preciso liberar isso. Deixa eu liberar primeiro para você, casal. Você foi abençoado para isso. A sua mulher não é um peso. A sua mulher não é um estorvo. Você foi liberado para isso. O seu marido não é um peso. O seu marido não é um camarada que não tem o que fazer e tal, isso só incomoda. Não, você foi abençoado para isso. Entenda isso. Por favor, traga a vida de Deus para a sua casa. Não traga os infernos, não traga os demônios. Traga a presença de Deus para a sua casa. Como que nós, como igreja, nos posicionamos contra a ideologia de gênero? Como que nós nos posicionamos contra? A tal ponto de dizer, não, não aprovo isso. A tal ponto de dizer, não, eu reprovo isso. A tal ponto de dizer, não, isso cheira mal diante da carinha de Deus. Como que nós falamos tudo isso? E somos um péssimo exemplo de família. Somos um péssimo exemplo de casal. A tal ponto dos nossos filhos olharem e dizer assim, casamento igual do meu pai, eu não quero. Casamento igual da minha mãe, eu não quero. Se homem e mulher vivem junto assim, então eu não quero ser casal de homem e mulher. Eu vou optar ser outra coisa. Então nós, igreja, nos posicionamos muito com palavras. Damos um exemplo. Deve se tornar um modelo a seguir. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida, filho. Sobre a sua vida, filha. Quero liberar, se você não tem um exemplo dentro de casa, casamento dos seus pais, eu quero que você olhe para Cristo e veja o quanto Ele ama a igreja, mesmo ela não sendo perfeita. Eu quero que você se encoraje a ser aquilo que os seus pais não foram, a dar aquilo que você não recebeu e constituir uma família abençoada sobre a face da terra. Mas eu quero liberar uma palavra também sobre você que passou por experiências ruins. Para você que disse assim, não, eu não acredito mais em casamento, eu não acredito mais em família. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, dizendo, Senhor, Ele quer fazer tudo novo de novo. Sim, Ele vai te dar um homem de Deus, um homem que te honre, um homem que te ame, como Cristo ama a igreja, um homem que dá a vida pela igreja. Sim, Deus vai te dar uma esposa que vai te respeitar,
uma esposa que vai te amar. Deus vai fazer tudo novo de novo na sua vida. Ele vai curar os traumas, Ele vai curar as feridas, Ele vai restaurar. Sim, você vai se levantar e você vai restaurar outros. A área onde você mais sofreu, aonde mais você foi atingido por Satanás, será a área onde Deus te dará maior autoridade. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Receba isso. Família de Deus, famílias representadas, famílias, recebam isso essa noite, pegue isso essa noite. Volte a olhar para sua casa, volte a olhar para sua família. Diga, eu vou cumprir aquilo que eu fui abençoado para cumprir. Aleluia, 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 aleluia. Há uma graça de Deus aqui essa noite. Há uma graça do Senhor aqui essa noite. Aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Deus. Tudo que Deus fez, tudo que Deus abençoou, Deus colocou dentro da semente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estou vendo o Espírito de Deus fazendo coisa tremenda aqui. Eu estou vendo o Espírito te pegar por dentro aqui essa noite, mano. Aleluia, aleluia. Futuro, mano. O futuro de uma semente não está no solo. A semente está na própria semente. Entenda isso. O futuro de uma semente não está no solo, está na própria semente. Quero que você entenda isso, irmão. Você vem pastorar essa noite. O futuro de uma semente está na própria semente, não no solo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não. Semente. Tenta a semente dizer assim, tinha que plantar nessa terra, certo? Não gostei dessa terra. Entendendo? Não, essa terra aqui eu achei que era boa, mas não é. Deixa eu ver a terra do vizinho. Semente. Está na própria semente, está na terra. Você que tem carteira de ação, a sua carteira. Você chega lá no Detran e você diz assim. Se a sua carteira, você vai no Detran assim, vem fazer uma nova carteira. Começa a vencer na nossa casa. Vai trocar de terra. Sei dessa terra. Deus não trabalha com renovação, trabalha com renovação. Talvez tudo que você precisa não é. Talvez tudo que você precisa não é de uma. Talvez tudo que você precisa não é de outro. Você precisa do renovo de Deus. O renovo de Deus. Virá sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor nos chamou para nós enchermos a terra. Enche a terra. Encher a terra é ser amplo. Encher a terra é ser amplo. O Senhor não nos chamou para sermos pessoas com pensamento pequeno, fé pequena, visão pequena, desejo pequeno, padrão pequeno. Você não constrói coisas nobres com princípios simples. Coisas nobres são construídas com passos nobres. Precisamos entender que precisamos entender que precisamos expandir a nobreza no mundo. Precisamos entender que é tempo de nos tornar nobre. Precisamos orar e dizer, Deus, eu quero espalhar a tua nobreza na terra. Por quê? Nunca se pregou tanto sobre reino. Reino de Deus agora. Só que todo reino se move dentro de Quer falar sobre reino? Eu deveria falar sobre realeza. O rei, ele tem uma postura. Ele tem uma postura. A princesa, ela tem uma postura. Sabe, quando o povo de Israel estava no Egito, o faraó fez duas coisas. A coisa que o faraó fez, o faraó aumentou a carga horária. Eles trabalhavam dia e noite. Aumentou a carga horária. A segunda coisa que o faraó fez foi reduzir a alimentação. Então eles trabalhavam demais, se sentiam dados, tinham muita. O tempo que eles tinham para parar, o tempo que eles paravam, eles pensavam em duas coisas. Era o povo. Era o povo. Eles eram são escolhidos. Eles eram o povo de Deus. Eles eram os príncipes de Deus. Só que o faraó fazia isso para retirar a identidade. Para que ele não tivesse tempo de pensar. Para que eles não tivessem tempo de pensar como realeza. 2
nos chamou para ser amplo. Pare de focar em coisas que são distração. Pare de focar em coisas que roubam a sua verdadeira identidade. Você não foi chamado para ser como um animal. Animal come e dorme. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser amplo. Você foi chamado para pensar grande. Pense grande a respeito da sua casa. Pense grande a respeito da sua família. Pense grande a respeito dos seus filhos. Seja amplo. Espalhe a nobreza. Espalhe a nobreza. As famílias estão me emocionando. Eu vejo os filhos conversando. Os filhos, as filhas sejam assim. Porque essa casa entendeu. Eles precisam ser amplos. Precisam manifestar a nobreza de Deus. Não tenha uma mente de escravo. Quarto lugar, Deus nos chamou para dominar. Ele disse: domine. Domine. Dominar. Está anotando a nota? Escreva. Dominar é adestrar. Dominar é adestrar. Domine. Adestre. Já viu como trabalha um adestrador? Senão, ele pode pegar o pior animal. O animal mais rebelde que existe. Mas ele vai ensinar aquele animal. Ele vai ensinar aquele animal a dar a mão. Vai ensinar alguns movimentos e aquele animal vai aprender. Ao ponto que ele trouxer de volta. Isso não é meu amigo. Não. Eu só em cima do sofá. Quase no sofá. Não sei, não. Dominar é adestrar. Precisamos adestrar o mundo selvagem.